Amém. Vamos continuar, vendo Coríntios, capítulo 10 agora. Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 1 ao 13. Senhor Jesus. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles e fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Senhor, vem estar conosco. Senhor, vem ser com quem fala, Senhor. Senhor, também vem ser com quem ouve. Senhor, vem ser com cada santo aqui. Senhor, cada santo, Senhor, em todo o mundo. Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Sem Ti, nossa vida não tem sentido, Senhor. Senhor, necessitamos de Ti. Necessitamos do Teu Espírito. Necessitamos da Tua palavra. Senhor, necessitamos, Senhor, de Ti. Senhor Jesus, da Tua vida. Ó Senhor Jesus. Senhor, vem nos suprir. Senhor, vem estar conosco. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, a gente vê aqui logo no início, quando ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem. Esse ignoreis aqui, a gente vê aqui no versículo, é a mesma, vamos dizer assim, ele está na continuidade daquilo que os irmãos falaram semana passada, quando ele diz no 24 aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm em um só leva o prêmio. Essa, quando ele diz assim, não ignoreis, ou seja, não sabeis vós, ele está dizendo, está continuando aquilo que ele tinha explanado aqui para cima, no capítulo 9. E aí ele vem dizendo assim, olha, não sabeis vós, ou ignoreis, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e aí ele diz assim, continua, e todos passaram pelo mar, todos batizados, todos eles comeram de um só manjar espiritual, do maná. E diz assim, eu vou acrescentar aqui só o todos, e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra. Então, todos, nenhum dos hebreus, dos judeus, dos israelitas que estavam lá no deserto, deixaram de praticar isso. Eles foram batizados no mar, foram batizados na nuvem, eles comeram o maná e eles beberam dessa água, mas
no versículo 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Senhor Jesus. Eles estavam na mesma situação, né? Não tinha nenhum maior do que outro ou menor. Todos recebiam a mesma refeição, né? Vamos dizer assim, a mesma água, foram batizados, né? Tanto na água, né? no mar, como na nuvem, né? Mas aí ele diz aqui: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, né? Por quê, Senhor Jesus? Mateus capítulo 3, Senhor Jesus, eu vou ler aqui para adiantar. Mateus capítulo 3, versículo 17. Diz assim: eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Senhor Jesus. Então, a única maneira, irmãos, da gente agradar a Deus é estar em Cristo. Não tem outra maneira, não tem outra forma, né? Porque a gente viu aqui que eles fizeram a mesma coisa, todos eles fizeram a mesma coisa, mas diz que Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles não tinham assim essa vontade, e também de fato eles não tinham como estar em Cristo, né? Hoje nós temos a graça, né? Nós temos Cristo em nós, né? Nós podemos a todo tempo estar desfrutando desse Cristo em nós. Então a única maneira, irmãos, né, da gente estar agradando a Deus é estar em Cristo, né? Estar buscando ao Senhor, né? Estar orando, né? Senhor, estar sempre aos pés de Cristo, né? Eu lembro da questão de Marta e Maria, né? Diz que Marta estava lá fazendo as coisas dela, né? E aí ela vem reclamar com o Senhor, diz assim: Senhor, então não te importas, né? Que ela está aí, eu estou fazendo aqui trabalhando, manda ela vir me ajudar, né? Aí o Senhor diz assim: Marta, Marta, né? Maria, né? Ela, né? Escolheu a melhor parte, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a melhor parte é Cristo, é estarmos em Cristo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em 2 Pedro, ele vem dizendo justamente isso, né, que essa é a nossa situação diante do Senhor. 2 Pedro 1:1. Senhor Jesus. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, né? Só tem aqui, né? Essa questão aqui, ó. Os apóstolos de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então nós recebemos essa fé igualmente, né? Ninguém recebeu uma fé maior do que outra, né? A questão é a gente desenvolver essa fé, né? Desenvolver o nosso espírito, fazer com que ele cresça, né? A Bíblia fala na questão do novo nascimento lá em João, né? E esse novo nascimento é Cristo em nós. Quando o Senhor entra em nós, há esse novo nascimento. Então esse novo nascimento agora, o que é que a gente tem que fazer? Fazer com que esse Cristo em nós cresça. E aí, não é que esse Cristo em mim nasceu diferente do que em outro irmão, né? E nem outro irmão nasceu diferente de mim, não. É a mesma semente, é o mesmo Cristo, é a mesma fé igualmente preciosa. Então a questão é de quanto eu tenho buscado a Cristo, né? Quanto eu tenho orado, quanto eu tenho louvado, quanto eu tenho agradecido, né? Então é a questão de crescimento espiritual, né? Quanto mais eu vou até o Senhor, mais eu cresço. Quanto menos eu vou até o Senhor, menos eu cresço. Quanto mais de mim, menos de Cristo, né? Quanto menos de mim, mais de Cristo, né? Senhor Jesus, tem uma questão proporcional, né? Quanto mais eu vou, mais eu recebo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 2, ele diz assim: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então aqui a gente vê, né, a questão deles serem batizados. Aí ele fala na questão de ser batizados na nuvem e no mar. Ou seja,
eles foram batizados na água e no Espírito, né? O Senhor, o próprio Jesus, ele fala sobre isso, né? Senhor Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito e com fogo, né? Aqui, esse fogo aqui é outra coisa, né? Que a gente pode falar depois, mas aqui ele vem nos dizer que João batiza com o quê? Com água, e o Senhor vem e batiza com Espírito. Então há esses três, né? Mas eu quero falar só dos dois aqui. Eu vos batizo com água e ele vem e vos batizará com Espírito. Ou seja, os judeus eles foram batizados na água, ou seja, no mar, e foram batizados também no Espírito, ou seja, nas nuvens, né? Quando o Senhor estava sobre eles, Senhor Jesus. E em Atos, capítulo 1, versículo 5, Atos. Se os irmãos quiserem, né, pode acompanhar aqui, que eu vou acompanhar aqui, no caso, para adiantar, né, que talvez fica mais comprida a mensagem quando a gente procura. Eu, no caso, né, procurando aqui. Aí vai adiantando, né, Senhor Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui a gente vê os dois batismos, né? João batiza, na verdade, com água, e o Senhor batiza com Espírito. Então os judeus eles foram batizados na água e no Espírito, né? Senhor Jesus. Tem outro versículo também, né? 11, Atos ainda, 11, 15, 11 e 16. Atos 11, 16. Capítulo 11, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esses três capítulos, né, 3 versículos falam sobre isso, que eles foram batizados na água e no Espírito, né? Senhor Jesus. E no versículo 3, continuando, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual, né? Isso aí a gente pode até mostrar alguns versículos, mas creio eu que não seja necessário, né? Que nós sabemos que esse manjar está se referindo ao maná, né? E teve até algumas vezes que eles chegaram a dizer que tinha fastio desse pão vivo. Eles falaram com o maná, né? Senhor Jesus. O maná, ele representa o próprio Senhor, né? E eles chegaram a dizer isso, né? Nós não queremos mais isso, nós estamos cansados e estamos até com saudades, né, das comidas que a gente comia no Egito, né? Senhor Jesus. Então eles, né, foram batizados na água e no Espírito, eles comeram do maná e até rejeitaram, né, o maná. E no versículo 4 ele diz assim: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual. É interessante que essa pedra, ela é uma pedra, era uma pedra comum, uma rocha, mas Paulo ele disse que era uma pedra espiritual. Por quê? Porque ele diz no final, né? E a pedra era Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. Eu tive até comunhão com o irmão ontem para a gente poder falar essa questão de que diz assim, né? Bebia de uma pedra espiritual que os seguia, né? E eu digo: Senhor, e agora? Como é que essa pedra, eu sempre imaginei como essa pedra seguia, né? E andando atrás deles, né? Senhor Jesus. Aí eu fui tendo comunhão com o irmão, né? E aí eu procurei os lugares onde diz Senhor Jesus. Êxodo, ele é o 16, versículo 6. Senhor Jesus. Êxodo 17, aliás, desculpa. 6. Então disse, amém? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Então isso aqui foi a primeira vez que apareceu quando o Senhor, eles murmuraram, né, os judeus murmuraram e pediram água. E foi aí quando eles disseram assim: era melhor a gente ter ficado lá, né, que a gente lá tinha água,
tinha comida, né? E aí Moisés foi lá e falou com o Senhor, e o Senhor diz assim: eis que estarei ali. É interessante na Novo Mundo, na Novo Mundo, ele diz assim: eis que estarei ali em pé. Eu achei interessante. O Senhor está lá em pé e diz assim: aí você faz, né? Que eu vou estar lá em pé. Amém. Diante de ti sobre a rocha, né? Então o Senhor está lá e ferirás. Aí o Senhor diz assim: ferirás. Aqui o Senhor manda ferir, né? Aí a gente vê, né, Senhor Jesus, em número. Os irmãos que foram para Êxodo, não desmarque que a gente vai voltar para Números, né? Não desmarque. É mais fácil para ele ir. Números 20. Senhor Jesus. Versículo 7. O 7 é o 9. 7 é o 9 ali, isso, muito bem. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajuda o povo, tu e Arão, teus irmãos, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então a gente vê lá que ele mandou bater, né? E aqui ele manda ferir, né? Até teve um rapaz que disse assim: não, deve ter uma contradição, porque ele manda ferir no canto e depois manda bater. Não é o mesmo lugar, mas não era o mesmo lugar. São dois lugares diferentes. Se a gente vê o versículo 1 ali, desse capítulo 20, diz assim, chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Sim. Agora vê o 17 de Êxodo. 17 de Êxodo, o versículo 1 também. E aqui ele está chegando, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. Então, num momento ele estava chegando, e aí eles reclamaram. E aí quando eles estavam saindo, indo para outro lugar, eles reclamaram de novo. E interessante é que lá em Números, ele diz que ele bateu com a vara que estava na presença do Senhor. Então, quando ele mandou bater, ele bateu, né, com a vara dele. Moisés bateu com a vara dele. Isso está no versículo, né? Vê o 5 e o 6 ali, de 17, desse capítulo, né? Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mãos o bordão com que feriste o rio. Então era aquele que ele fazia os milagres, né? Ele botou no mar para virar algo em sangue, né? Ele fez tudo aquilo. Então foi a vara de Moisés. Mas lá ele bateu com a vara de Arão. Foi em outro lugar, foi em outro momento e foi com outra vara, né? Senhor Jesus, então aqui essa vara de Moisés representa julgamento. O Senhor estava julgando o povo, né? Então bata. E aí Moisés bateu e saiu água. Quando foi lá bota lá ali, o versículo 20. Em Números, capítulo 20, Números. Senhor Jesus, eu estou mostrando isso para a gente poder entender. São duas coisas diferentes, né? Por isso que a gente tem que ir nos dois. Tomando o bordão, né? Juntou o povo, tu e Arão. Lá foi só Moisés. Aqui ele disse que é tu e Arão, né? Teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Vê o 9 ali, Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. O 11. Moisés levantou a mão e feriu, né? Por que duas vezes? Ele não bateu duas vezes. Ele bateu uma vez lá e bateu outra vez aqui. Então são duas vezes. Com o seu bordão, e saíram muitas águas e bebeu a congregação os animais. Versículo 12. Aí a gente vê que houve um problema. Mas, né,
Aí o Senhor diz, mas rapaz, né? Porém, né? O Senhor não se agradou daquilo que ele fez. Porque ele diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés, o Senhor não disse ao povo, disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, ou seja, você era para ter falado. Eu mandei você falar, primeira vez você bateu, agora você devia ter falado. Visto que não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que ele deu. Então agora você junto com o povo também não vai entrar. Exato, Senhor Jesus. Então a gente vê que foi dois momentos, dois lugares diferentes, né? Duas varas diferentes. Então os judeus, né, a comunhão que eu tive com o irmão, eles creem que essa rocha era a mesma rocha, em dois lugares diferentes. Então não era que a rocha seguia, era que a rocha estava lá. Se o povo precisasse, a rocha estava lá, né? Quando o povo estava com sede, a rocha estava lá, né? Se o povo tivesse fome, o maná estava lá, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o nosso Cristo. Esse é o Cristo que nos segue, né? Senhor Jesus, o Cristo que está sempre nos suprindo. Ele nos segue para nos suprir, para estar conosco, para nos abençoar, né? Senhor Jesus, esse é o nosso Cristo. Senhor Jesus. Então essa é a rocha que seguia, né? Era aquela rocha que estava ali a todo tempo para que os filhos de Israel pudessem desfrutar da água, né? Senhor Jesus. Versículo 5. Senhor Jesus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A gente vê aqui o resultado, né, deles não terem agradado o Senhor, deles terem tido todo esse problema. E qual foi o problema que eles tiveram? Eu vou só dizer as coisas que eles fizeram, né? No versículo 6, 7 e 8, que diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos, né, para nós, a fim de que não cobicemos. Versículo 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatras. E o outro diz assim: e não pratiquemos imoralidades. Então, praticamente o que eles fizeram para desagradar a Deus foram essas três coisas, né? Teve mais, mas a princípio Paulo fala essas três coisas, né, Senhor Jesus? Cobiça, idolatria e imoralidade. E a gente vê aqui as três partes da alma sendo corrompida, né, Senhor Jesus? Cobiça é coisa da alma, é aquilo que a gente quer, que a gente gosta, né? Então eles cobiçaram, e é interessante que a cobiça dele não foi algo grande, não, né? A gente pode até ver, mas eu acho que os irmãos sabem que a cobiça deles foi o quê? Voltar para o Egito e comer aquelas coisas, né? Pepinos, melão, né? Tá lá perto do rio Rio Nilo, né? Estava perto do Rio Nilo comendo os peixes, né? Então a cobiça dele foi esse. Era uma coisa, vamos dizer assim, simples. Não era pecaminosa, não. Era algo simples. Agora a questão era porque eles estavam cobiçando algo que não era Deus e que fazia com que eles estivessem distante de Deus, né? E diz assim no 7, né? E não vos façais, pois, idólatras. Então, a cobiça é algo da nossa alma, né? Idolatria é a questão do nosso espírito, né? Quando a gente deixa de adorar o Senhor e adora outra coisa, né? Não importa se seja um Deus falso, ou uma pessoa, ou um ídolo, um cantor, ou até nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, né? Isso é uma coisa relacionada ao nosso espírito. Então a gente está colocando alguém ou algo no lugar do Senhor. Então isso é idolatria. E isso é relacionado ao nosso espírito. E isso nos afasta de Deus. E depois ele diz assim: não pratiquemos imoralidade. Então a imoralidade agora é com relação ao corpo. Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que o corpo, a alma e o espírito totalmente distante do Senhor. E a gente vê lá em Gálatas, né, a obra da carne, né, e o fruto do Espírito. A obra da carne é justamente isso. São todas as partes do corpo do ser humano moldada com o mundo.
né, suja ou praticando algo que é distante do Senhor. Você pode olhar lá que todos os atributos, vamos dizer assim, da alma, né, os frutos da alma é algo com relação ao corpo, a alma e o espírito. Então aqui foi o que eles fizeram. Eles estavam com sua alma, o seu corpo e o seu espírito, né, distante de Deus. E é por isso que eles dizem assim, né, por essa razão, né, que ficaram prostrados no deserto. Eles estavam corrompidos, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, apesar de eles estarem com sua alma, o seu corpo e até o espírito corrompido, aqui ele diz que eles tinham posto o Senhor à prova, né? Senhor Jesus, a gente sabe dessa história, né? Quando eles quiseram comer, né? Queriam carne, eles queriam carne, e aí o Senhor fez com que viesse aquelas cordonizes, né? E depois eles veio essa questão das serpentes, e aí teve que o Senhor fazer uma serpente igual à serpente, né? Só que ela é uma serpente de bronze, para que todo aquele que fosse mordido pela serpente, então eles olhavam para a serpente de bronze e ali eles eram curados. Então aquela serpente representava Jesus, né? Que era uma serpente que é igual à serpente que mordia, né? Que tinha o veneno, mas ela não tinha aparência, né? Ela tinha aparência daquela cobra, mas não tinha o veneno. Então o Senhor é assim, ele tem a nossa aparência, né? Mas não tem o pecado. E também o Senhor ele foi levantado, né? Na cruz, e aí quando a gente olha para o Senhor, a gente é curado, né? O Senhor ele está lá sempre, né? A todo instante, de braços abertos, esperando para que a gente possa olhar para Ele, né? E ser curado, né? Ser salvo, né? Eu sempre gosto dessa palavra no grego, né? Ser salvo e cura, né? É a mesma palavra. Quando você diz assim, tua fé te salvou, né? Ele está dizendo, tua fé te curou, né? É a mesma palavra. Então o Senhor, ele quando nos salva, ele nos cura. E quando o Senhor nos cura, ele nos salva. Senhor Jesus. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essa questão de não murmureis, eu quero voltar para os irmãos, né, Paulo e Micael. Eles falaram alguns dias atrás na questão de que Paulo, né, ele foi, os irmãos eles tiveram umas contendas, vamos dizer assim, né, com ele, né, eles teve uns atritos, e aí Paulo teve que fazer dar algumas, vamos dizer, desculpas, né? A gente vê isso, Senhor Jesus, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 3. Senhor Jesus. Isso aqui são alguns versículos que a gente vê que Paulo ele está tentando fazer com que os irmãos entendam ele, né? Porque as pessoas eram contra ele. E aí ele diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ele está dizendo: olha, vocês podem falar de mim, né? Mas eu não posso ser julgado por vós, porque Deus é quem me julga, né? E vocês não têm essa autoridade, né, de me julgar, e nem um tribunal humano, né? Então ele está tipo assim falando, se defendendo, vamos dizer assim, daquilo que os irmãos estavam falando, murmurando, né? Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 3 de 1 Coríntios, né? A gente também viu isso, né, que os irmãos falaram, né? Diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Aí vem dizer: não temos nós o direito de comer e beber, e aí vem dizendo aquela coisa, porque os irmãos de fato estão dizendo: olha,
era contra ele. Tinha alguns, não todos, né? Alguns irmãos eram de fato contra Paulo. E aí ele diz assim: não murmureis, aqui no capítulo 10, né? Ele diz assim: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui seria agora a hora do ministério da condenação, né? Senhor Jesus, olhe, porque quem fala do profeta, olha o que Paulo está dizendo, né? Não pode falar, né? Porque vocês podem ser destruídos pelo exterminador. A questão, irmãos, não é falar ou não falar, mas como falar, né? Porque de fato, se o irmão errar, nós temos que corrigir. O irmão erra e ninguém corrige, como assim? E como a gente falou ao princípio, nós recebemos fé igualmente preciosa. Então, se eu erro, qualquer irmão pode vir me dizer: irmão, você errou. Então, cabe a mim pedir perdão ao irmão pelo que eu errei, né? Se for algo que eu falei, Senhor, vem nos ensinar, né? A gente tem que ter a humildade de poder perceber que nós erramos. Nós somos seres humanos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo, eu ia até ler Números, né, que a gente vê onde eles dizem que eles murmuraram, e aí aquele problema todo que o Senhor manda, diz assim: eu vou exterminar com esse povo todo, né? E inclusive ele usa esse termo, né? O povo murmurou contra Moisés. Mas aí eu quero mostrar outra coisa, né? Diz assim, capítulo 17 de Atos, Eliel. Atos 17, 11 e o 12, vem nos mostrar algo totalmente diferente. Diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então a questão é essa, irmãos. Nós temos que ver na Bíblia, né, se algum irmão está falando de acordo com a Bíblia. Né? Se ele está falando, então é como ele diz, né, os de Bereia eram o quê? Mais nobres. Por que eles eram mais nobres? Porque eles compararam aquilo que o irmão estava falando com a Bíblia. Então nós temos que fazer isso. É uma obrigação. Né? Se o irmão vem nos falar algo, a gente não pode aceitar ou engolir tudo que o irmão fala. Pode ser qualquer irmão. Se você vê, se um irmão fala algo que é diferente, né, você vai na Bíblia e vê se de fato eles falam assim. Vê ele, o 11, volta. Diz assim: esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica apenas ouviram, que coisa maravilhosa, né? Receberam e engoliram. Graças a Deus, porque engoliram, e graças a Deus que era alguém apto, né? Paulo, para falar, né? Mas, pois receberam a palavra, e você está se referindo aos de Bereia, né? Com toda avidez, examinando as escrituras, né? Todos os dias, para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Eles olhavam, olha, eita, de fato o que ele está falando. Eu gosto muito do livro de Mateus, porque ele vai e fala, diz assim, como dizia o profeta, aí ele cita o profeta, aí vai adiante, diz, para se cumprir as escrituras que dizia, aí repete lá. Então, é isso aqui que eles faziam. Eles compararam e comparavam, né, o que Paulo falava com a Bíblia. Senhor Jesus, em 1 Coríntios, né, capítulo 14, o 29 e o 30. Senhor Jesus, o que ele fala aqui, diz assim, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e outros julguem. Então, a questão é nós temos que julgar de fato o que o irmão está falando. Não é apenas o irmão falar e você aceitar aquilo que ele está falando como sendo lei, como sendo a regra, como sendo inerrável, né? Todos nós erramos. Todos nós somos falhos, somos fracos, né? Então, todos nós podemos errar. Então, o que a gente tem que fazer é julgar. Versículo 30
Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, nós podemos falar, todos nós podemos falar, devemos falar, né? Todos nós. E aí, como diz o versículo o 29, né? Que todos possam falar e que todos julguem, Senhor Jesus. Porque nós somos aqueles que falamos, né? Tem até aquela música, né? Onde está aquele povo barulhento, né? Mas aí eu não é nem pela questão de ser barulhento, na questão daqueles gritos, né? Mas ser barulhento de falar, né? Nós temos que falar, nós temos que abrir nossa boca e falar de Cristo. Falar de Cristo entre nós, né? Falar de Cristo para as pessoas, né? Que todas as pessoas precisam de Cristo, inclusive nós, né? Nós precisamos de Cristo. E quando a gente fala, a gente recebe Cristo. E quando a gente ouve, a gente recebe também mais de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Senhor Jesus. A gente vê aqui essa do 11, quando ele diz assim, lhe sobrevieram como exemplo. No versículo 6 ele também fala, né? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Então a questão esses exemplos são figuras, né? Essa palavra aqui seria figuras. Então, todas essas figuras que houve lá no Antigo Testamento, né? Tanto para eles lá em Coríntios, como para nós hoje, serve como exemplos, né? Essas figuras servem como exemplo, né? A questão dos irmãos lá em Êxodo, em Números, né? Como aqui em Coríntios, para nós hoje, serve como exemplo, né? Tem até algumas pessoas que dizem assim, só se aprende errando. Só se aprende errando não, você aprende errando também, né? Mas nós podemos aprender com os erros dos outros. Não precisa a gente errar para poder aprender, não. Você vê os erros de alguém e aí você pode aprender. Eu geralmente faço isso, né? Eu entro em algum lugar que eu não conheço ou não sei, né, o que fazer em determinada máquina, né, uma coisa assim. Então, o que é que você faz? Você espera alguém fazer. Quando alguém fizer, é assim, agora eu sei fazer, né? E vou lá e faço. Então a gente aprende observando, a gente aprende com os erros dos outros, né? E aprendemos também, né, com os nossos erros. Mas a gente não precisa apenas a todo tempo estar errando para aprender, não. Nós podemos pegar exemplos dos irmãos, né, e aprender. Então, o povo judeu, eles não agradaram ao Senhor. E aqui os irmãos, né, em Coríntios, alguns também não agradaram ao Senhor. Né? Tanto que Paulo está escreveu essa carta justamente para isso, para mostrar aos irmãos que eles não estavam agradando ao Senhor. Como os irmãos falaram em alguns dias, essa semana, né, para trás, né, que os irmãos, inclusive Paulo falou ontem, pensavam só em si, né? Se fulano está errado, né? Se fulano está se queixando porque eu estou fazendo determinada coisa, eu estou indo em terreiro, né? Em candomblé, em templos lá de Shiva, sei lá de quem, deles lá, dos deuses falsos deles, né? Ele está achando ruim, então ele que se aguente. Mas aí Paulo diz assim, irmãos, com a sua sabedoria, não faça perecer o irmão que é fraco. Você tem que suportar o irmão. Não é o irmão suportar você. O irmão é fraco, você é quem é forte. Você é quem deve suportar os irmãos. Então ele diz assim, você que é forte, suporte os irmãos. Né? É mais fácil, né, eu que sou forte, suportar os irmãos do que os irmãos que é fraco me suportar. Então é por isso que Paulo diz, né? Você suporta o irmão na sua sabedoria, né? Veja com que não faça perecer o irmão, né? Aquele que Jesus morreu, né?
por ele. Senhor Jesus, então temos que suportar, né? E temos que não dar, vamos dizer assim, mau exemplo, né? Tá sempre buscando o Senhor para poder crescer e não ser e não desagradar o Senhor. Senhor Jesus. Sim, outra coisa aqui, né? Quando Paulo diz assim, no versículo 11 e no 6, ele diz assim: se tornaram exemplo para nós. No 11 ele diz assim: e foram escritas para advertência nossa. Aqui nesses dois versículos ele se inclui, né? Não é só a questão dos irmãos, mas tudo é nós quem temos que estar observando isso, porque esses exemplos é para todos nós, né? Exemplo do passado, né? Dos irmãos aqui, do passado nosso, que são eles, e ainda até no presente. Nós temos que estar observando esses exemplos, né? Senhor Jesus. E buscar mais e mais o Senhor. Senhor Jesus. Versículo 12 diz assim: aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Senhor Jesus. Esse versículo aqui ainda é um pouco mais forte, né, do que eu pensava. Que ele diz assim, quando ele fala em cair aqui, ele está se referindo ao versículo 5, quando diz assim: razão porque ficaram prostrados, ou seja, razão porque caíram no deserto. Versículo 8 diz assim: e não pratiqueis imoralidade como alguns deles, e fizeram, e deles o fizeram, né? E caíram num só dia 23 mil, né? Ficaram prostrados, caíram. Versículo 9: não ponhais o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Caíram. Senhor Jesus. Versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então ele diz assim: olha, cuidado você, né, que pensa que está em pé. Cuidado para que não caia. Nós, irmãos, de maneira alguma estamos em pé. Nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus quem tem nos sustentado, né? Nós só estamos aqui, né? Eu só estou aqui hoje falando para vocês, e vocês estão me ouvindo por causa de Deus, das grandes misericórdias de Deus em nós, né? Quando a gente acorda de manhã, né? O Senhor, foi por causa das grandes misericórdias do Senhor. Tem uma história que a menina falou, diz assim: olha, se eu der, você tiver, né, R$1 milhão hoje, amanhã como é que você acorda? Ela disse assim: eu vou acordar muito feliz, né? Mas aí, se você não tiver 1 milhão mais 10 milhões, como é que você vai acordar amanhã? Eu vou fechar todas as minhas agendas, né, coisa, e vou viajar, quero saber de nada de ninguém, vou viajar, pegar minhas coisas e viajar. Mas se você tiver esses 10 milhões e não acordar amanhã, o que é que você faz? Não, eu não vou querer os 10 milhões. Senhor Jesus. Então ela disse: está vendo? Acordar amanhã vale mais do que 10 milhões. Então, irmãos, nós devemos agradecer a cada instante: Senhor, né, tu tem me feito acordar. Senhor, tu tem me feito estar aqui, né? A gente sabe que enquanto eu tenho falado aqui, né, esse pouco tempo, quantas pessoas não perderam sua vida no mundo, né, Senhor Jesus. Então o que a gente tem que fazer é agradecer ao Senhor. É o Senhor quem tem nos sustentado. Versículo 13: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado. Essa palavra tentado pode ser colocada aqui ou traduzido como posto à prova, né? Ele não permitirá que você seja posto à prova além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Né? Esse 13 é uma continuação do 12, claro, né? Mas geralmente porque a gente lê separado, né? Diz assim: aquele, pois, que pensa em pé, cuidado, né? Veja que não cai, aí por aí para. Mas o Senhor vem nos dizer, né? Não sobreveio tentação que não fosse humana.
E o Senhor não nos põe à prova além do que a gente possa suportar. Nós podemos suportar, porque nós temos o Senhor em nós. E ele diz aqui, ó, pelo contrário, juntamente com a prova, a tentação, vos proverá livramento. Aleluia. Então o Senhor não nos dá prova, além das nossas forças, e essas provas também não só vêm só para nos provar, não. Juntamente com a prova vem o livramento, Senhor Jesus. Juntamente com as provas, o Senhor está conosco a todo momento, a todo instante. E aí ele diz assim, de sorte que a possais suportar. Então o Senhor está nos guardando, nos acordando de manhã, e o que a gente tem que fazer, é estar em Cristo para poder agradar ao Senhor. Quando a gente está em Cristo, no Filho de Deus, aí ele diz assim, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.